Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje vamos falar sobre o impacto do Bolsa Família no mercado de trabalho brasileiro. Para falar sobre isso, a gente convidou o José Márcio Camargo, ele que é economista-chefe da Genial Investimentos. José Márcio já está nos aguardando. Vamos colocar ele aqui na tela. Oi, José Márcio, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Já. O José Márcio comandou um estudo que saiu recentemente, que faz exatamente essa avaliação, né? O estudo chama Impacto das transferências na taxa de participação e no desemprego. E estamos falando então aí de Bolsa Família. José Márcio, você podia resumir então o que vocês encontraram nesse estudo de vocês sobre qual que é o impacto então do Bolsa Família no mercado de trabalho? Bom, quer dizer, na verdade, quer dizer, você tem vários impactos. O que a nossa concentração, que nós trabalhamos aí nesse estudo, foi ver como que o aumento da transferência de renda, quer dizer, o aumento do valor do Bolsa Família pode ter afetado a oferta de trabalho na economia brasileira. O que significa isso? Né, que é basicamente o que acontece, quer dizer, existe um custo e um benefício de trabalhar, né? O custo, quer dizer, você tem que ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tá certo? Você, às vezes no trabalho você faz coisas que você não gosta, etc. O benefício é você se relacionar com as pessoas, se você tem um trabalho agradável, é sempre bom trabalhar, tá certo? Então, esse é o custo e o benefício. As pessoas avaliam se o custo de trabalhar é maior do que o benefício de trabalhar. Ou seja, um dos benefícios de trabalhar é o salário, né? Se você tem uma transferência de renda que você consegue, independentemente de estar trabalhando, tá certo? Você tem um benefício, quer dizer, o, o, você tem um benefício que não depende de estar trabalhando. Então, quer dizer, quando essa transferência de renda é muito alta em relação é, ao custo do trabalhador de ir trabalhar, que o trabalhador escolhe não estar no mercado de trabalho. Esse que é o ponto aí, quer dizer, quando o valor do Bolsa Família saiu de 18% do salário mínimo para mais de 50% do salário mínimo lá em 2022, tá certo? Um número maior de pessoas no mercado de trabalho brasileiro resolveram parar de procurar emprego. Então, isso significa que essas pessoas saíram do mercado de trabalho. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho, o que fez com que a taxa de desemprego caísse em 1,7 pontos de porcentagem, porque as pessoas que não estão trabalhando e não estão procurando trabalho não entram na estatística da taxa de desemprego. Então, esse é o resultado importante aí no curto prazo. Isso favorece aos trabalhadores que aumenta o bem-estar dos trabalhadores que foram favorecidos por esse aumento de renda. No longo prazo, quer dizer, diminui a oferta de trabalho, né, quer dizer, e gera os incentivos bem negativos para a população, para o crescimento da economia brasileira, né? Quer dizer, você diminui a oferta de trabalho, isso significa que você gera mais pressão no mercado de trabalho, você tem menos trabalhadores para trabalhar, tá certo? Então, isso diminui o produto potencial da economia. Ao mesmo tempo, tá certo? Você que gera um incentivo de que a pessoa pode ganhar, ter uma remuneração sem estar trabalhando, que não é um incentivo muito adequado. Tá. Então, vocês viram que a a proporção do Bolsa Família para o salário mínimo, que era de 20%, né, você falou 18%, em algum Isso, momento ela vai para 50%. E aí as pessoas falam: isso. "Puxa, eu posso ficar em casa sem fazer nada, eu vou ganhar metade do salário mínimo e não tenho que gastar lá com marmitex ou com ônibus, né, e ter todo o desgaste que o trabalho geralmente tem", certo? Agora, Isso. em que momento que isso acontece, Zé Márcio? Isso acontece, quer dizer, como é que como foi? Primeiro você teve o programa lá logo depois da pandemia, em 2020, tá certo? Você teve um programa de emergencial, que se chamou na época, de transferência de renda, além do Bolsa Família.
Isso aí foi quando foi a primeira, o primeiro aumento na transferência, no valor da transferência foi exatamente nesse momento, lá no auge da pandemia. Em 2021, o governo reduziu o valor, acabou com esse programa emergencial, ficou só o Bolsa Família e voltou a ter aí R$ 200 de transferência. Em 2022, no julho, se eu não me engano, de 2022, o presidente voltou a aumentar o Bolsa Família, quer dizer, aí nesse caso criou um programa adicional com pagamento de R$ 600. E em 2023, tá certo? Além do pagamento de R$ 600, criou-se uma transferência adicional para famílias que têm filhos, tá certo? R$ 150 por cada criança. Então, esse foi o processo ao longo, quer dizer, desde a pandemia. Quer dizer, o início do processo, quer dizer, o que desencadeou o aumento da transferência foi a pandemia, mas depois você teve uma volta, tá certo? Você voltou a ter uma transferência menor e voltou a transferência maior em 2022, durante o processo eleitoral. Então, acho que esse foi o mecanismo, essa foi a linha de tempo das mudanças aí no valor do Bolsa Família. José Márcio, e do que eu me lembro, que tanto os políticos da direita quanto da esquerda defenderam o aumento no Bolsa Família, certo? Tanto o Isso, Bolsonaro quanto o Lula. Ninguém isso, falou em reduzir, porque isso ia ter consequência, nas urnas, né? Você isso. perde votos se você tem uma. Provavelmente, né? Provavelmente. Agora, isso também teve um impacto, que reduziu a quantidade de gente trabalhando no Brasil, certo? A quantidade de gente procurando emprego, né? Na Ah, verdade, procurando emprego, tá, isso, tá tá. certo? Então, quer dizer, na verdade, a gente não consegue separar muito bem o que foi uma saída do mercado de trabalho devido ao fato de que o cara estava trabalhando, aí desistiu de trabalhar porque passou a receber uma transferência muito grande, daquele cara que estava procurando emprego e desistiu de Uhum. procurar emprego depois que a transferência aumentou. Mas a maior parte do efeito certamente veio desse segundo tipo de decisão. Quer dizer, o cara estava desempregado, procurando emprego, e aí, quer dizer, a hora que o valor do Bolsa Família aumentou, ele parou de procurar emprego. Eu acho que quer dizer, os dados sinalizam claramente nessa direção. Esse foi o grupo que Tá. diminuiu mais no mercado de trabalho. Zé Márcio, agora se essas pessoas procurassem emprego, elas iriam encontrar emprego? A economia está crescendo e abrindo vagas ou eles não encontrariam emprego de qualquer jeito? A economia está crescendo, está abrindo vagas, a taxa de desemprego está caindo. Uma das razões é porque essas pessoas pararam de procurar emprego, mas uma outra razão é que a ocupação está aumentando, tá certo? Você tem um aumento da ocupação desde 2020, 2021, na verdade, a economia brasileira gerou bastante emprego, tá certo? Então não é por falta de oferta de emprego, na verdade, quer dizer, é, os trabalhadores, esses trabalhadores pararam de procurar emprego por outra razão. Nossa avaliação, quando você olha os dados, é que a razão foi o fato de que, com o aumento do valor da transferência de renda, tá certo? A relação custo-benefício de procurar trabalho aumentou. Tá certo? Consequentemente, uma parte das pessoas que estavam ali na margem pararam de procurar emprego. José Márcio, eu estou vendo as possíveis consequências, dessa questão, né, e uma das que você falou aqui, quer dizer, se a economia está crescendo, tem vaga e as pessoas não estão procurando, então esse valor muito alto do Bolsa Família acaba atrapalhando o crescimento da economia, certo? Porque a Quer dizer, você tem menos oferta de trabalho, significa que você tem menos insumos produtivos para produzir para a economia. Então, isso, quer dizer, um efeito é diminuir o produto potencial da economia brasileira, tá certo? Acho que esse é um ponto importante, tá certo? É, então, esse é um efeito de longo prazo importante, ainda que, vamos deixar bem claro, no curto prazo, aqueles trabalhadores que decidiram parar de procurar emprego tiveram um ganho de bem-estar, tá certo? Então, não, certo. isso é óbvio, tá certo?
A gente supõe também, né, porque a gente não Não, sabe o que esse porque sujeito ficou fazendo, né. não, mas o problema é o seguinte, que se eles decidiram parar de procurar emprego, É, porque eles estão melhores, né, senão eles não tá. teriam decidido. No fundo, É. quer dizer, esse tipo de análise parte do pressuposto que as pessoas são racionais, que elas tendem a tomar decisões que aumentam o seu próprio bem-estar, tá certo? Uhum. Essa é a ideia, que está por Tá. trás desse processo. Não é que as pessoas são preguiçosas e não querem trabalhar. Não, as pessoas são racionais, elas fazem uma, um cálculo implícito, né? Quer dizer, é claro que não é na ponta do lápis, mas implicitamente elas olham e falam, pô, tá desagradável trabalhar, eu acho que vale mais a pena não trabalhar, ou gosto de trabalhar, vale a pena, o benefício de trabalhar é maior do que o custo de trabalhar. É isso que está por trás desse tipo de raciocínio. José Márcio, e essas pessoas que desistiram de procurar emprego, de repente, elas podem estar fazendo outras coisas, tipo fazendo bico, coisas temporárias que não tem nenhum registro? Não, quer dizer, na verdade, os dados da PNAD, que é os dados que a gente trabalha, tá certo? Eles incluem os informais. Os informais estão Hum, ocupados, eles não tá, estão desocupados, tá certo? Os tá. informais, quem é que não está aí? Quem não está aí são aquelas pessoas que não estão trabalhando e não estão procurando emprego. Essas são as pessoas que estão saindo do mercado de trabalho. E não estão trabalhando de nenhuma forma, nem informal, nem formalmente. Tá certo? Uhum. Zé Márcio, e do ponto de vista do equilíbrio fiscal, pensando no governo que precisa arrecadar mais do que gasta, né? Você tem menos pessoas procurando trabalho, a economia então poderia estar crescendo mais, se a economia estivesse crescendo mais, você estaria gerando mais impostos para o governo, né? O governo estaria arrecadando mais, certo? É, E ao mesmo tempo teria gastando menos, né? Quer dizer, o Bolsa Família, quando se aumentou o valor da transferência, você teve um grande aumento nas despesas com o Bolsa Família. Você uhum, teve, quer dizer, o Bolsa Família, quer dizer, então isso claramente tem um efeito negativo do ponto de vista fiscal. Além de ter esse efeito aí que você acabou de mencionar, quer dizer, as pessoas, eh, quer dizer, se a economia cresce menos, arrecada menos, mas isso é um efeito de mais longo prazo. No curto prazo, o que a gente viu foi lá com a PEC da transição, lá no final de 2022, tá certo? Nós tivemos um aumento dos gastos do governo, aumento do teto do gasto em 180 bilhões de reais. Uma parte muito importante desse aumento de gasto foi exatamente o aumento do Bolsa Família. Alguma coisa próxima a 80 bilhões de reais foi um aumento de gasto devido ao Bolsa Família. tá. E Zé, mas tem aqui também um trechinho do estudo que vocês comentam a política monetária contracionista. Eu entendo que isso é o juros alto, né? É, E se os juros tão altos, é mais difícil para a economia privada, né, os empresários aqui crescerem, né, pegarem um empréstimo e tudo mais, certo? No momento em que você tem um quadro que o governo tem dificuldade de ajustar as contas, acaba gastando mais do que deveria, você prolonga essa política contracionista, né, esses juros altos fica mais difícil cortar juros depois, não? quer dizer, na verdade, o ponto é o seguinte, quer dizer, como você tem menos oferta de trabalho, tá certo? Dada a demanda que as empresas têm por trabalhadores, quer dizer, quando a oferta cai, o mercado de trabalho fica mais pressionado. Você tem um aumento, quer dizer, você tende a ter um aumento no salário, esse aumento de salário pode se reverter em aumento de preços, o que pode fazer com que o Banco Central tenha que manter taxas de juros mais elevadas para evitar uma aceleração da taxa de inflação. Esse é um ponto importante, que você tem uma redução da taxa de desemprego, que devido ao valor da transferência, isso pode gerar pressão sobre a taxa de inflação, o que acaba gerando uma necessidade de uma política monetária mais contracionista para evitar uma aceleração da inflação. Então, esse é um ponto que pode acontecer, tá certo? E é um ponto importante. Zé Márcio, na nossa conversa eu fiz um resuminho aqui das consequências, então você citou agora, pode gerar inflação, né, o fato do Bolsa Família estar muito alto
e fazer as pessoas desistirem de procurar emprego. Você pode ter, inflação, eh, fica mais difícil para a economia crescer e manter os juros acabam ficando mais altos do que deveriam, certo? Sim, pode Tudo ser. isso Esses são efeitos importantes, tá certo? o Eu só não gosto da frase "o valor do Bolsa Família está muito alto", tá certo? Quer dizer, o valor é aquele que está lá, tá certo? Quer dizer, tá. existiria uma, eh, quer dizer, tem efeitos, quer dizer, o ponto importante é que tem efeitos que são negativos e tem efeitos positivos. O importante é considerar esses 2 efeitos e ver o que é melhor para a economia. E aí depende de cada pessoa, tá certo? Então acho que esse é um ponto importante, quer dizer, o objetivo de estudo não é avaliar se o Bolsa Família é muito alto ou muito baixo. O objetivo de estudo é, se isso acontece, quais são os efeitos sobre a economia. Esse é o ponto importante. Mas vocês chegaram a avaliar qual seria um Bolsa Família ideal? Não, Um valor não? não, Tá, não. tá. Inclusive, porque se você pensar bem, quer dizer, depende da hipótese que você está fazendo para considerar o que é ideal, né? Quer dizer, o ideal é um Bolsa Família que, quer dizer, que não gera nenhuma pressão sobre a oferta de trabalho. O ideal é um Bolsa Família que, de alguma forma, transfere uma renda suficiente para tirar todo mundo da pobreza. Depende do objetivo do programa. Então, quer dizer, eu acho que não tem um ideal no sentido de que qualquer que sejam as hipóteses, aquele é o Bolsa Família melhor, é o melhor desenho do Bolsa Família. Zé Márcio, eu estou tirando aqui um conceito agora do baú da minha cabeça aqui, coisa que eu aprendi na faculdade, então muito tempo atrás, mas que isso eu aprendi lá atrás, tá? Que o primeiro que começou a falar nessa coisa de bolsa, de um auxílio para as pessoas mais pobres, seria o Friedrich Hayek, que é um economista neoliberal, o liberal, né? E a ideia era você manter uma reserva de mão de obra barata. Então você, as pessoas ficariam sobrevivendo com muito pouco, e isso evitaria, por exemplo, um aumento de salário, porque o empresário sempre poderia pegar alguém, e pagar menos. Isso ainda faz sentido, não? Não, quer dizer, quer dizer, na verdade é o seguinte, a transferência de renda por si só diminui a oferta de trabalho. Tende, né, que tem esse efeito de diminuir a oferta de trabalho, tá certo? Isso não é uma coisa nova, isso está na literatura, a literatura econômica mostra isso, a gente está mostrando isso aqui no Brasil nesse momento, mas não é uma coisa nova na literatura, tá certo? Então, é claro que depende do valor da transferência. Então, quer dizer, desse ponto de vista, quer dizer, os programas de transferência tendem a reduzir a oferta de trabalho e, consequentemente, tendem a diminuir o produto potencial e aumentar a pressão salarial. Tá certo? Então, acho que esse é um ponto que eu não sei exatamente é, a, a, qual passagem do Hayek você está se referindo, eu não me lembro de nada parecido com a ideia de que programas de transferência criam uma massa de trabalhadores que recebem pouco salário e que favorece o crescimento. Não me lembro disso. Tá. Zé Márcio, e aí, enfim, uma vez que vocês pegaram esses dados, vocês fazem algumas recomendações? Você teria recomendações para o governo? Não, quer dizer, não temos recomendação. Que a gente fez o trabalho, o objetivo era tentar avaliar por que que existe, por que que um dos objetivos do trabalho é tentar entender por que que as projeções de taxa de desemprego que os analistas têm feito no Brasil estão maiores do que o que está acontecendo. Quer dizer, você tem uma queda na taxa de desemprego um pouco maior, de cerca de 1,5 ponto de porcentagem abaixo do que as projeções mostravam, têm mostrado. Então, quer dizer, isso tem a ver exatamente com o fato de que você está saindo pessoas do mercado de trabalho, a taxa de desemprego cai, o que faz com que você acabe projetando uma taxa de desemprego maior do que a que está acontecendo. E se você compara a taxa de participação, ou seja, o número de pessoas que estão ocupadas e
ou estão desocupadas, mas procurando emprego, sobre a população economicamente ativa, tá certo? Essa taxa de participação caiu 1,5 pontos de porcentagem, desde que o valor do Bolsa Família aumentou, ou seja, tem menos gente procurando trabalho na economia brasileira. Então, quando a gente vê que a taxa de desemprego caiu, a gente tem que sempre ter essa ressalva, né, que isso acontece muito, que as pessoas estão deixando de procurar emprego, certo? Mas também porque tem mais geração de emprego, eu já falei isso, já Tá. teve um aumento da geração, de geração de empregos, um aumento da ocupação e uma redução, no que a gente chama de taxa de participação, ou seja, uma redução na porcentagem de pessoas da população economicamente ativa que estão procurando emprego ou que já estão ocupadas, certo. Tá. Mas tem um número, última coisa aqui do estudo de vocês, que fala de 21 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família, né. Ah, nu Isso. nu numa população de 210 milhões, ter 21 milhões de pessoas famílias, né, recebendo, é muita é gente demais, não? Bom, é bastante, né, isso significa alguma coisa em torno de 35, entre 35 e 38 milhões de pessoas que, de alguma forma, recebem a transferência. Isso é bastante coisa, quer dizer, então é alguma coisa em torno de 15% da população, tá certo? Alguma coisa desse tipo. Então, é bastante coisa, é um programa super importante, quer dizer, é um programa de transferência de renda super importante, então, é caro, custoso, tá certo? E atende a um conjunto grande de pessoas. Então, acho que esse é um ponto que é bastante relevante, tá certo? E não, quer dizer, não é à toa que é um programa que está aí desde o início dos anos 90, né? Quer dizer, então, acho que esse é um ponto importante. E eu lembro até que tem muitos liberais de direita que defendem o Bolsa Família, né, porque você dá o dinheiro e a pessoa vê como vai gastar, né, e não você Isso. cresce demais o Estado para atender e de repente a pessoa, você tem um custo muito grande, né, e às vezes você nem consegue atender a pessoa direito, né. Quer dizer, o ponto é o seguinte, quer dizer, transferir dinheiro em vez de transferir bens tem várias vantagens. Primeiro, porque o cara que recebe o dinheiro, ele escolhe o que que ele vai comprar, ou seja, ele decide segundo as suas preferências e, quer dizer, sem que tenha um governo que vai determinar o que que se o governo, por exemplo, transfere alimentos, tá certo, a pessoa só pode consumir alimentos. Tá certo? Então, quer dizer, claramente você tem uma redução de bem-estar, porque você diminui a quantidade de as opções que a pessoa tem. Na verdade, quer dizer, a história desse programa é uma história interessante, porque começou com o Bolsa Escola lá na década de 90, no início dos anos 90, tá certo? Quando nós propusemos o Bolsa Escola, o ministro na época era Paulo Renato, no governo Fernando Henrique, ele resolveu fazer isso nacionalmente, tá certo? Depois veio o Bolsa Família, que foi uma tentativa de universalizar. O Bolsa Escola era um programa que condicionava a transferência de renda a manter as crianças na escola. Então, a família tinha que colocar a criança na escola para receber a transferência de renda. Depois veio o Bolsa Família, que foi uma tentativa de universalizar esse benefício, tá certo? E aí o Bolsa Família cresceu e se tornou o programa oficial dos governos, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Mas essa é uma história interessante, quer dizer, eu acho que vale a pena olhar um pouco a história desse programa de transferência de renda. Interessante. Você está acompanhando isso desde os anos 90, então? O tempo Na você tá verdade, a ideia inicial lá do programa, quer dizer, do Bolsa Escola, foi minha. Quer dizer, estudando o mercado de trabalho, eu percebi que as crianças de famílias pobres poderiam contribuir com uma parte significativa da renda per capita familiar. A partir daí eu falei, opa, mas então é importante fazer algum tipo de transferência de renda para as crianças ficarem na escola. Foi a partir daí que surgiu a ideia de você transferir renda se a família colocasse a criança na escola para disputar o espaço no mercado de trabalho. Tá certo? Esse foi o início do programa lá no final, quer dizer, a ideia foi no final da década de 80 do século passado, tá certo? E a gente trabalhou esse negócio ao longo do tempo e foi evoluindo, tá certo? Então, desde então, obviamente, eu acompanho isso com cuidado. E a meta de deixar as pessoas as crianças na escola, isso tem sido
é um sucesso do programa. É, certamente, quer dizer, eu particularmente acho que é um sucesso, sim, quer dizer, eu acho que aí eu não conheço nenhum estudo que analisa com cuidado isso vale a pena até pensar em como fazer, mas, quer dizer, a avaliação é que efetivamente cria um incentivo para criança para que as famílias coloquem as crianças na escola. É verdade que isso foi mais, forte lá quando era o Bolsa Escola, né, quer dizer, quando estava diretamente ligado à escola. Agora, no Bolsa Família, você tem condicionalidades gerais, tá certo? Isso torna a condicionalidade de manter a criança na escola menos rigorosa, mas continua persistindo ainda o processo ainda é bem-sucedido. Ótimo, José Márcio, super obrigado aí. Foi bacana que você tem não só aí os dados, né, das pesquisas, como você tem essa parte histórica aí que eu não conhecia, fiquei sabendo, achei super legal. Ah, legal, tá bom. Joia. Então, muito obrigado. Eu conversei com o José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, e eu sou o Duda Teixeira. Esse foi mais um Cruzoé Entrevistas e muito obrigado aí pela audiência. Até a próxima. Tchau.